Oi, esse é o podcast Para Mudar o Mundo. Eu sou Gabi Valente. A gente aqui recebe mulheres que investigam em suas vidas, pesquisas ou trabalhos e que sustentam a pergunta: o que a gente precisa mudar para mudar o mundo? Se você também acha que o mundo precisa mudar e também se pergunta como, chega pertinho da gente. A gente está tentando sustentar essa pergunta o mais longe ela aguentar na companhia de mulheres que a gente acha que fazem o que podem para construir essa transição no rumo de uma vida mais sustentável, que cuide de todos, que cuide melhor das nossas maiores necessidades, que não estão sendo cuidadas no sistema que a gente vive hoje. Hoje eu recebo com muita alegria Tassiana Abreu, uma amiga querida com quem eu não convivo há muitos anos, porque estamos em cidades separadas, mas o amor segue igual. Bem-vinda, meu amor, que alegria, que honra. E nos últimos anos, desde que a gente mora separado, você virou uma grande referência nesse assunto, Uhum. nos uniu há 10 anos atrás, e eu sou muito grata por você ter topado estar aqui hoje. Bem-vinda! Muito obrigada. Uma honra também para mim estar aqui com você e poder bater esse papo. 10 anos depois, nem tinha me ligado nesse frame de tempo incrível, né? Uma década se passou, mas eu acho que o nosso propósito continua o mesmo. E essa pergunta que você sustenta aqui, que é uma pergunta que me move muito, né? Como transformar porque a gente sabe que precisa ser transformado e a gente sente a necessidade, né? Nós duas, desde que a gente se conhece, a gente partilha essa inquietação do como podemos contribuir para essa transformação. Então, um prazer enorme estar aqui com você também. Que lindo, amor. Eu vou te apresentar para quem está chegando agora. Então vamos lá. Uhum. Tassiana Abreu é head de sustentabilidade do Grupo Soma, o maior grupo de moda do Brasil. Tássia é formada em desenho industrial pela PUC-Rio, começou sua carreira na Tátil Design, já começou bem, na companhia de Fred Gelli, que é um dos precursores dessa, Maravilhoso. essa mania, Guruzão, até hoje. essa mania que a gente tem, eu e você e muitos da nossa tribo, de levar a sustentabilidade a sério. Depois disso, a Tassi viveu uma fase de agências de propaganda. Também nelas, ela teve promovendo transformação. Trabalhou 7 anos na NBS, onde, além de planejamento de comunicação de grandes marcas, ela ajudou a criar o negócio social NBS Rio Mais Rio, em 2012. A mulher já estava criando negócio social em 2012. Era um braço da NBS dedicado a apoiar projetos de impacto social em comunidades de baixa renda. Em 2014, foi para a W Macan como diretora de planejamento. Preciso dizer que foi nesse momento em que a Yunus Negócios Sociais chegou ao Brasil, trazendo o pensamento do professor Mohamed Yunus, Prêmio Nobel da Paz, inventor do microcrédito, e nessas alturas a Tassi já era voluntária dessa chegada da Yunus no Brasil, articulando junto com o Rogério Oliveira as primeiras conversas sobre negócios sociais no Brasil. E foi aqui que a gente se conheceu. Em 2016, Tassi foi convidada a liderar o time de marketing da marca de moda carioca Farm, ajudando também a construir a estratégia de sustentabilidade da marca. Em 2021, 5 anos depois de muito trabalho e muito resultado, assumiu o posto de head de sustentabilidade do Grupo Soma, a fim de acelerar a transformação ESG do grupo e suas marcas, que além de Farm, inclui Animale, Fábula, Foxton, Cris Barros, Maria Filó, NV e mais recentemente Hering. Tássia é principalmente uma intraempreendedora de impacto. Já já a gente vai falar sobre isso para vocês entenderem melhor o que é. E é Global Fellow da League of Entrepreneurs, que é uma liga que reúne intraempreendedores. Faz parte do time de Responsible Leaders da Fundação BMW e está no Comitê de Sustentabilidade do Pacto Global da ONU no Brasil. Nossa, amiga, ninguém nunca leu a minha história para mim. Eu fiquei até emocionada. Passa um filme na História! cabeça, passa um filme na cabeça. Que loucura. Então, você hoje é uma liderança de sustentabilidade no maior grupo de moda de varejo do Brasil, que por sua vez é o nono maior mercado de moda do mundo, e a moda é a segunda indústria mais poluente do mundo. Então, o teu papel é gigante, a tua responsabilidade imensa, e eu queria te perguntar, para mudar o mundo, a gente precisa mudar as grandes organizações? Precisamos.
E precisamos mudar a moda. É, bom, vamos lá. Esse lugar da segunda maior poluidora é um lugar que me desafia, porque eu já olho para a moda como futura, assim, num futuro muito próximo, ela será a número um. Ela será, né, a mais impactante, porque quando a gente olha para o setor de óleo e gás, que hoje lidera esse ranking, né, muito vem das emissões de carbono desse segmento, a partir da queima de combustível fóssil. E a gente sabe que a tecnologia para a gente fazer a transição energética já está aí, né? Já temos tecnologia para gerar energia limpa, para gerar mobilidade limpa. Então, é uma questão realmente de tempo, de transição, mas as soluções estão dadas, né? Com alguns desafios, lógico, mas a gente já conseguiu desbravar aí essas soluções. Na moda, a gente está começando a desbravar essas soluções. E tem muita solução que não está pronta ainda. Então, quando a gente olha para o que a gente precisa de matéria-prima a futuro, um dado muito interessante, eu estava num painel com a Renner, e eu admiro super, né, o trabalho de sustentabilidade que a Renner faz. Para mim, eles são uma referência, são um benchmark, né? Quando a gente olha o ranqueamento deles na Dow Jones, a empresa número um do varejo de moda do mundo no índice de sustentabilidade Dow Jones de Nova York é uma empresa brasileira e a Renner. Isso é muito legal, né? E eles falam que quando eles traçam, olham para a estratégia de redução de carbono deles e da transição que eles precisam fazer a nível de matéria-prima, 30% das matérias-primas que a gente vai precisar a futuro nem estão criadas, não existem. Quando a gente olha para a reciclagem têxtil, o que a gente precisa para dar conta da reciclagem têxtil também ainda não existe. A gente consegue reciclar já as fibras naturais, um 100% algodão, um 100% linho, mas quando você vai para as fibras mistas, que são a maior parte das fibras que a gente tem no mercado, que é uma camiseta, uma legging, uma blusa que tem 40% de algodão, 60% de poliéster ou 60% de poliamida com X% de algodão, é um desastre, porque a gente não tem tecnologia para fazer a separação dessas fibras e eu poder reciclar o que é natural num loop de reciclagem natural e o que é sintético num loop de reciclagem sintética. Quando a gente olha para aquela montanha de roupas, né, e essa imagem é uma imagem muito material, né, dos lixões de roupa no Atacama, na África, e a gente fica com aquela imagem tão impactante na cabeça, a gente também vê que como é que você separa aquilo, né? Imagina que aquilo está num galpão e não está num lixão. Como é que eu começo a endereçar essa roupa para reciclagem? E a gente tem muita referência no Brasil do alumínio, né? Que a gente é um case, mas o alumínio, você identifica o alumínio muito rápido. Quando você pega 3 peças de roupa na mão, se não tem etiqueta de composição, você nunca vai saber. Assim, só especialistas sabem, né? Então, como é que a gente agora começa a usar a inteligência artificial, robótica e uma série de tecnologias que estão aí para ajudar a gente a criar matérias-primas do futuro, processos de reciclagem têxtil do futuro, picking, que é essa separação, né, da roupa do futuro, porque a gente já sabe que, na verdade, o que a gente precisa de roupa, quantidade de roupa que tem no mundo, dá conta da quantidade de pessoas que tem no mundo, está dado, né? Na última linha, a gente não precisa de mais roupa, produzir mais roupa. E aí a gente entra numa outra problemática, que é a problemática da educação para o consumo consciente, né? Então a gente foi educado a consumir de um jeito e num ritmo que é insustentável, que sustenta uma indústria que produz mais do que a gente precisa, e a gente de fato precisa dar um reboot nessa história toda, começando
pelo possível, que é pilotando inovação, conversando mais com as pessoas, né? Falando mais sobre consumo consciente, sobre logística reversa de roupa, acelerando reciclagem. Então, tem muita coisa aí nessa transição da economia linear para a economia circular na moda, e as soluções não estão dadas. A gente está correndo atrás delas. Pois é. Mas tem uma coisa que é importante a gente trazer, né, Tassi, que é o que move o teu trabalho e o que move todo. Eu li alguns relatórios do Grupo Soma nos últimos dias para poder conversar contigo, e é impressionante assim, a coragem de posicionamento que eles estão tendo. Vejo um trabalho de intraempreendedorismo muito bem feito ali dentro, vamos falar mais disso, mas é um grupo enorme, ousando se pronunciar com muita transparência sobre isso, está aqui tua fala, dizendo todos os desafios colocados, e ao mesmo tempo reconhecendo que enquanto estivermos em voo, né, enquanto estivermos nessa economia vigente, com esse padrão de consumo, precisamos trabalhar para fazer o melhor possível para mitigar, para diminuir, para compensar, para todas essas tentativas que a gente tem, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre o grupo, para quem está ouvindo a gente poder entender o tamanho do desafio. Então, o Grupo Soma nasce em 2010, quando Animale e Farm se fundem e juntas criam o Grupo Soma. Hoje são mais de 1.000 lojas no Brasil, tem 14 mil colaboradores, tem 32% de crescimento em 2022, tem 5,6 bi de faturamento bruto em 22 e tem capital aberto listado na B3. Ou seja, um nível de complexidade enorme que nos leva, e aí eu quero trazer essa conversa, para onde a conversa sobre sustentabilidade está nas grandes organizações, que é a tal das três letrinhas ESG. Para quem está chegando agora no assunto, a ONU um dia achou que precisaria inventar uma nova religião para salvar a humanidade e funda, junto com os seus 189 países signatários, uma coisinha chamada ODS, que é uma construção coletiva de 3 anos, indo e vindo com todos esses países, para criar uma agenda de objetivos do desenvolvimento sustentável que olhassem para os desafios que a gente tem e colocassem uma data limite, que é 2030, Agenda 2030, para cuidar desses 17 maiores objetivos de desenvolvimento sustentável e garantir nada além do que a sobrevivência da espécie humana no planeta Terra. Então, eu tenho dito que, para mim, o ODS deve ser a nova religião de todos os humanos, porque é isso ou a gente não sobrevive. E aí, um dia, eles entenderam que a ONU conversa muito bem com países, mas a ONU não conversa com empresas. E que empresas têm, às vezes, manejam recursos mais do que países, né? Existem multinacionais com PIBs maiores do que países. Então, era importante conversar com empresas. E aí, nesse diálogo, junto com os investidores e o mercado financeiro, nasce essa exigência para empresas que têm capital aberto, que é ter práticas ESG, Environmental, Social and Governance, que são práticas de meio ambiente, práticas sociais e práticas de governança, que, dentro das empresas, nos ajudem a alcançar a Agenda 2030. Eu listei aqui algumas frentes do Grupo Soma em relação a isso, e eu queria que a gente tratasse assim bem detalhadinho de cada um para as pessoas poderem apalpar o que são práticas ESG. Do que a gente está falando? Ah, um grande grupo de moda, que mentira. Tem muito trabalho, né? Eu vou trazer para frente uma coisa que eu tinha colocado lá no fim, que era, eu lembro quando você assumiu o marketing da Farm, a primeira coisa que você me disse foi: Gabi, ninguém sabe de nada. A gente não tem informação nenhuma, a gente não sabe de nada. E aí, lendo o relatório todo e acompanhando o teu trabalho nesses 10 anos, eu olhei e falei, gente, agora eles sabem. Então, Uhum, saber de tudo faz muita diferença, porque você só consegue manejar o que você conhece, né? Foi isso o teu trabalho, assim, tem muita coisa, a gente vai falar mais dos efetivos resultados já alcançados, mas acho que tem um manejo de informação que está muito bem dado nessa tua equipe. Eu sei que você não trabalha só, mas que tem uma uhum. priorização de conhecer os desafios, não é isso? Com certeza, com certeza. E uma equipe muito foda por trás, porque a gente ainda nem está satisfeito com os indicadores que a gente tem.
mas a gente já tem indicadores, né? E esse, eu acho que assim, você tocou num ponto muito bom, porque acho que são duas forças grandes, né? A força de você conhecer, e para conhecer você tem que medir, e a força de uma mudança cultural que vem a partir da gestão desses indicadores. Então, assim, você não consegue fazer uma gestão de mudança sem ter o indicador para poder medir a sua evolução. Então, isso tudo está interligado e o processo foi sendo desbravado de uma maneira que, a partir do momento que a gente ia conseguindo construir os indicadores e o porquê dos indicadores, a gente ia conseguindo mudar e transformar, né, a mentalidade das áreas e a cultura da empresa. Porque a gente fala sustentabilidade não é da área de sustentabilidade. A gente não faz sustentabilidade sozinho, né? A gente faz com todo mundo, porque ela está nos processos, ela está no como a gente faz o que a gente faz, né? A gente pode fazer a roupa o mais sustentável possível ou o menos sustentável possível. E temos todas essas variantes hoje em oferta no mercado. Mas se a gente quer se propor a fazer a melhor roupa possível para as pessoas e para o mundo, porque agora somos uma empresa B, a gente precisa olhar o como a gente está fazendo, né? E medir o nosso impacto negativo para aumentar o nosso impacto positivo. Então, quando a gente traduziu a estratégia ESG da empresa, a gente também quis trazer uma linguagem muito próxima. Então, para a gente, o que significa o pilar ambiental? É fazer uma moda mais limpa. Então, todo mundo tem que olhar para a sua função e pensar como eu posso fazer uma moda mais limpa. E a ideia da limpeza, né, assim, ela é a ideia da antipoluição, né? Então, eu vou pensar nos meus processos, em como que eu reduzo algum tipo de poluição ambiental que eu possa estar gerando. Seja na maneira como eu estou devolvendo a água de uma lavanderia, de uma tinturaria para o meio ambiente, seja no meu processo de emissões que eu tenho através da minha logística, que eu tenho através da minha produção de matéria-prima, que eu tenho através da minha produção de, né, de facção, costura, seja nos meus resíduos gerados no processo. Então, a partir do momento que eu corto a roupa, eu tenho sobra têxtil. A partir do momento em que eu tenho uma operação que tem pessoas, eu tenho resíduo reciclável, resíduo não reciclável, resíduo orgânico, resíduo perigoso, pilhas e baterias, resíduo eletrônico. Então, tudo isso a gente olha quando a gente fala de fazer uma moda mais limpa, que olha para todos os processos, desde o processo do escritório, ao processo criativo, ao processo de produção, e aí a gente começa a acompanhar as emissões de carbono, a gestão de água, a gestão de resíduos. No ambiental, vocês têm o objetivo de descarbonizar a operação e a cadeia de valor, pautando escolhas na ecoeficiência e acelerando a economia circular. Não é nada Exatamente. pequeno, Nada pequeno. E a nada gente aqui pequeno. está falando de, né, assim, essa estratégia, a gente entregaria ela por completo até 2050. Então, a gente Exato. está falando de muitos anos de trabalho, né? Porque você não faz essa transição do dia para a noite. O descarbonizar a operação significa que a gente vai reduzir ao máximo tudo que a gente puder de emissão, né, de gases de efeito estufa, que inclui carbono, chegar no mínimo de emissões viáveis, que também depende de desenvolvimento de tecnologia. Então, por exemplo, quando a gente olha hoje o escopo 1, tem algumas coisas muito simples, mas que a gente não para pensar. Ah, um extintor de incêndio conta no meu inventário de carbono. Os gases que rodam, né, os gases refrigerantes que rodam os nossos ar-condicionados, contém emissões de gases de efeito estufa. Ah, já existe no planeta um extintor de incêndio, um ar-condicionado zero emissões? Não, não existe. Hoje não existe. Então você vai procurar o melhor possível, que reduz o mínimo possível,
e você vai entender que essas hoje, por exemplo, são emissões que a gente não consegue evitar. E aí isso precisa ser compensado para você chegar no net zero. Como a gente ainda tem uma trajetória de redução, hoje a gente inventaria o máximo que a gente consegue e compensa tudo. Então hoje a gente tem uma operação que a gente chama de uma operação carbono neutro. Isso é que é importante explicar, né? Hoje, o Grupo Soma mede e paga o preço de ter gerado aquele carbono, compensando a emissão daquele carbono. Faz isso como? Faz isso sustentando florestas, faz isso plantando árvores, limpando o que produziu de sujeira carbônica, vamos chamar assim, né? Para traduzir. E o objetivo é que a partir de 2030 comece a diminuir a emissão de carbono, que é outra conversa. Deixa eu explicar escopo 1, 2 e 3, porque é um pouquinho diferente. O escopo 1 são as suas emissões diretas. Então, aqui a sua operação emite diretamente. Então, por exemplo, se você tem logística própria, o carro é seu, ele vai contar como teu escopo 1. Se a fábrica é sua, ela vai contar como seu escopo 1. Se não for, se for terceirizado, vai contar como escopo 3. Então, por exemplo, a maior parte da nossa logística é terceirizada. Então, o meu peso logístico está no escopo 3. Mas, por exemplo, como eu tenho Hering, eu tenho indústria. Então, todas as emissões da indústria Hering, que são nossas, estão no meu escopo 1. Mas as indústrias das quais eu compro estão no meu escopo 3. Então, a produção, ela de fato, ela fica dividida entre os escopos, e aí depende do que você faz a gestão direta e do que você faz a gestão indireta. E o escopo 2 ele é só energia. Então, a gente isola energia quando a gente fala de escopo 2 das nossas emissões diretas. A ideia é até 25 ter 100% de energia renovável e hoje tem 76% de energia renovável nas unidades administrativas e fabris. Hering tem 99% de energia renovável. É, Já é muito, muita coisa, né, gente? já é muita coisa, e é isso, assim, o bom do escopo 2 é que essa tecnologia, ela está pronta e ela está chegando, né? E há quanto tempo a gente ouve falar de transição energética? Nossa, 15 anos. 15 anos que a gente já conhece pessoas, né, pioneiras que começaram a comprar painel solar para botar em casa, 10 anos. Então, assim, olha quanto tempo também isso levou para conseguir escalar a nível, né, nacional, industrial, possível. Então, hoje a gente está fazendo já toda a nossa transição, já estamos transicionando escritórios, lojas, fábricas, Hering. Se tudo der certo, ano que vem chega no 100%. A gente tinha uma adaptação industrial para fazer, que a gente está conseguindo aprovar agora. E aí, soma, a gente continua aí na trajetória de ir virando as lojas, que é uma parte importante do nosso escopo, e aí você fica numa transição de contratos, né? O desafio legal de pensar no escopo 3 é que ele te obriga a pensar sistemicamente. Então, lá atrás, quando a gente começou a conversa, era sobre quais são os nossos indicadores enquanto operação, né? Os meus. Agora eu começo a querer olhar para os indicadores do meu fornecedor, para os indicadores de todo mundo que se relaciona comigo, porque no escopo 3 os indicadores deles passam a ser meus também. E aí a gente começa a falar sobre transição energética, por exemplo, com shoppings, porque eu tenho muita loja em shopping. Só que o contrato de energia é do shopping, não é meu. E se eu quero fazer a minha transição energética e ser 100% energia limpa, o shopping também precisa ser. Começo a falar sobre isso com a minha cadeia de fornecimento. Então, a gente de fato traz o descarbonizar a operação como grande objetivo, porque a gente precisa atuar sistemicamente para transformar. E ele obriga a gente, a gestão de carbono obriga a gente a olhar para o todo, olhar para o sistema e não só olhar para o que a gente está fazendo. E aí a ecoeficiência e a economia circular são alavancas, né? Como é que eu descarbonizo? Tendo melhores máquinas, tendo melhores processos, né? Conseguindo introjetar a minha matéria-prima
que está sobrando, ou a minha roupa, né, que já foi usada, num novo ciclo produtivo, para não ter que usar só matéria-prima virgem. E aí aí o sistema ele começa a rodar de uma maneira diferente, e esse é o passo que a gente de fato está hoje, né? De como é que a gente começa a transicionar com o avião andando, entendendo que nem todas as soluções que a gente precisa estão prontas, mas que a gente não pode parar de procurar e transformar. Sim. E aí, nos outros impactos, tá? Se água, né? Reduzir em 46% o consumo de água de afluentes até 2030, e hoje já tem uma redução acumulada de 34%. Energia, alcançar 100% de energia renovável, e hoje já tem 76%, ERG com 99%, e resíduo, moda tem esse imenso desafio de resíduo, porque como ela é pensada linearmente, e a roupa dura Uhum, muito e o padrão de consumo é mais rápido do que a durabilidade do produto, você tem necessariamente no fim da cadeia um volume enorme do que não foi desenhado para voltar, para ser reutilizado, para ser né? Então, o aterro zero até 2030 também deve ser um desafio gigante, mas eu estou vendo aqui que até 22 vocês chegaram em 96% dos resíduos reciclados. Ou seja, é uhum. muita coisa. Aquela cena do roupa que não foi vendida sendo queimada não existe mais? Na nossa operação queima, não. Mas o que que a gente Ufa. tem? É importante, assim, o universo de resíduos é enorme, né? Então, por exemplo, tudo que a gente tem de resíduo reciclável hoje nas nossas unidades é encaminhado para reciclagem. Uhum. Tem uma outra problemática que é as embalagens que a gente coloca no mundo, que aí já seria um resíduo reciclável que sai de mim para a mão da cliente. E aí o que a gente tem é uma ação de compensação de embalagens com eu reciclo e processos de educação do cliente, né? E a gente viveu isso nos supermercados, a gente já aprendeu a ter um olhar mais consciente em relação à embalagem, mas isso tudo está dentro do pacote do que seria o resíduo reciclável. Resíduo orgânico, a maior parte a gente consegue já mandar para compostagem. Resíduo perigoso, a gente faz a coleta conforme ela tem que ser. E aí a gente entra em toda a problemática do resíduo têxtil. Quando eu olho para o resíduo têxtil, eu tenho o que a gente chama do resíduo de corte. O que eu corto saem aparas de corte. Eu não uso o pedaço de tecido 100%, né? Essas aparas hoje já são encaminhadas para a Eurofios, que é um parceiro que desenvolve reciclagem têxtil. Nosso sonho é conseguir introjetar esse fio na nossa própria operação e a gente vem trabalhando aí do ponto de vista tecnológico para conseguir um fio reciclado que esteja no mesmo patamar de qualidade, caimento, textura de um fio não reciclado. E aí está um dos desafios da indústria que a gente estava falando no começo. Depois eu tenho a ponta de corte, que é um pedaço retangular que sobrou. Não cabe mais, eu não consigo mais cortar uma roupa inteira, então ele não sobra picadinho, ele sobra um pedaço. Isso a gente hoje tem uma parceria com a Oficina Muda e com a Rede Asta, e esse tecido já chega na mão de artesãs que usam, e aí a gente tem um indicador de geração de renda, de como é que a gente consegue também contribuir para grupos, né, produtivos com a nossa riqueza, que é a nossa matéria-prima. Sim. É. Depois a gente tem a roupa em si, que vai para a loja. E aí eu tenho alguns fluxos, porque, como todo mundo sabe, a gente lança uma coleção, né? Essa coleção vai sendo alimentada ao longo de alguns meses, depois entra o momento de liquir, aí a gente vende ela na loja com desconto, mas chega uma hora que eu preciso recolher essa roupa e entrar com a coleção nova. E por mais que às vezes a gente tenha aquela sensação, né? Você entra no último dia de liquid um shopping, de que as lojas estão vazias, esse vazio é entre muitas aspas, porque tem um monte de roupa ali ainda. Só não tem aquele volume que você está acostumado a ver. E essa roupa, ela sobra. Então a gente entra com ela numa segunda cadeia, que é uma cadeia off, né? Uma cadeia
descontos ainda maiores, bazar, feirinha, que você desconta 70%, né? Assim, os descontos altíssimos para tentar ainda fazer ela vender mais. E o que sobra, normalmente, ou tá com erro de modelagem, ou tá com defeito, ou já furou, já rasgou, já manchou, o botão soltou, já estão com pequenas avarias, aí a gente vende para a Oficina Muda, que tem sido um grande parceiro. A Oficina Muda conserta e revende. Então a gente tem uma extensão de ciclo de vida. A Oficina Muda, desde a da nossa parceria, começou ali pelos 2016, 2017, já ressignificou mais de 500 mil de peças nossas. Peças que poderiam ir a descarte e foram recuperadas. E aí o Uhum. outro passo é, de fato, tratar o que está na mão da cliente. E aí é uma educação e uma educação para a logística reversa. Porque a cliente ela pode também consertar, também fazer o seu upcycling, né? Também aprender a cuidar melhor da roupa para que ela dure mais tempo. Então são uma série. Destinar corretamente quando não tem mais condição de uso, ter o exato destino, né? Isso é tudo educação Exatamente. mesmo. E aí o exato destino passa por a gente também oferecer um ponto de destinação, né? Que aí a gente entra em toda a lógica da logística reversa de roupa, que a gente já pilota no grupo. Então, Farm começou com Enjoei lá em 2018. Então, 23 lojas Farm hoje tem essa coleta e essa dinâmica. Então, você pode trazer uma roupa em bom estado, essa roupa vai para o Enjoei, chega em outra dona, né? Você ganha um desconto, ainda assim você ganha um desconto numa roupa nova, então assim, não fecha 100% do loop. Mas o que que a gente acredita? De ir criando essa consciência de que a roupa usada tem valor, e inclusive valor para gente, e a gente te oferecer uma alternativa a isso. Qual é o pedaço que falta? É o pedaço de eu conseguir absorver roupas que não estão passíveis de revenda, que precisariam necessariamente passar por uma cadeia de conserto. E essa cadeia de conserto a gente está fomentando com a Oficina Muda, que é exatamente esse processo do que ela hoje faz para as nossas roupas, esse 500 mil de peças que ela já consertou para revenda, fazer também com roupas de clientes. Né? Esse seria o segundo passo. E aí, mais para frente, a roupa que realmente nem conserto tem, precisa de uma cadeia de reciclagem. E essa Uhum. cadeia de reciclagem hoje, para o produto acabado, ela ainda é muito desafiadora, porque eu preciso desmontar a peça, eu preciso tirar os botões, eu preciso tirar o zíper, eu preciso tirar aviamento. Se ela é feita de matérias-primas diferentes, eu preciso separar essas matérias-primas, e isso a nível produto, né? Eu não consigo fazer isso em bolo, porque quando vem a roupa, cada uma é uma. Então, aí tem uma problemática grande, que é um dos desafios globais também, que a gente está estudando soluções para conseguir avançar aí a futuro. Mas hoje o que a gente de fato está operando é entender a logística reversa ainda da roupa passível de revenda. E no paralelo, a gente está tentando fomentar e construir essa cadeia de conserto para que ela tenha volume e a gente possa oferecer esse serviço também para os nossos clientes. Mas a gente Sim. está, digamos assim, desenvolvendo novas indústrias, né? Desenvolvendo novos serviços que não são o fluxo que a gente tem hoje estabelecido de produzir uma roupa nova linearmente. Isso Sim. demanda tempo, investimento, esforço. E na nossa visão de negócios de impacto sociais, ambientais positivos, de negócios sociais, tem muita oportunidade também, né? Porque eu já fiquei pensando no final dessa cadeia, a roupa que não serve para nada, para que dá para produzir com esse bolo? O que esse bolo seria capaz de Uhum, fazer? Que tipo de necessidade, né? Enfim. E aí estão aí os é, empreendedores de impacto para olhar para isso. exatamente. Tem gente construindo casa com isso, Exato. tijolo. É Então, fibra, assim, né? é O que fibra. Isso faz com já essa está fibra? começando, exatamente, a entrar em outras indústrias, o que é muito legal. E os novos modelos de negócio, porque quando você pensa naquela analogia da furadeira, né? Você não precisa de uma furadeira, você precisa de um furo na parede. A gente também não precisa de roupa, a gente precisa se vestir.
E eu posso me vestir com uma roupa usada, com uma roupa alugada, com uma roupa de uma amiga, com uma roupa nova. Então, assim, esses modelos de negócio também precisam se desenvolver. Queria falar um pouquinho do pilar social do ESG, tá? Se vocês têm Uhum. essa coisa da moda ser prioritariamente de mulheres, então hoje já tem 70% de mulheres no corpo de trabalho de vocês e elas ocupam 55% das posições de alta liderança. Ou seja, nesse aspecto vocês já estão muito bem representados. Pessoas pretas, um super desafio para qualquer negócio no Brasil. 50% de autodeclarados, pretos e pardos no grupo Soma até 2023. Essa é a meta. Hoje tem 47% de colaboradores pretos e pardos, mas o desafio é fazê-los chegarem à alta liderança, não é isso? Exatamente. Exatamente. Então a gente continua se propondo a encontrar ali o equilíbrio do espelho perfeito em relação à sociedade do ponto de vista quantitativo, mas a gente sabe que a grande jornada é uma jornada qualitativa mesmo, né? De desenvolver carreiras e abrir espaço em cargos de liderança, né? E ir subindo. Quando a gente olha para a nossa operação, a gente tem um grande contingente de colaboradores autodeclarados pretos e pardos em funções operacionais. E aí o grande desafio é essa aceleração de carreiras, é a gente conseguir ir formando os novos líderes e trazendo lideranças pretas e pardas no mercado. Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Sobre o Great Place to Work, que é uma certificação que existe para qualificar a qualidade da cultura de trabalho de uma organização. Vocês têm a meta de estar entre as 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Hoje ocupam a posição 113, ou seja, está perto. Subiram Tá 70 perto. posições na última avaliação. Fala um pouquinho do que significa um bom lugar para trabalhar, Tassi. O que ele leva em Ué, consideração? leva muitos aspectos, mas um que para mim é muito importante é a segurança psicológica, né? Então, assim, porque para mim ela resume muita coisa. Você acordar feliz para trabalhar, você saber que você vai encontrar um ambiente de trabalho, né, que não tem conflito, que não é tóxico, onde você se sente respeitado, onde você se sente ouvido, onde você sente que você consegue contribuir, né, com as suas potencialidades, com o seu melhor. E isso é muito complexo, porque isso passa desde, né, questões estruturais a questões culturais. Então, você fomentar uma cultura que oferece um ambiente psicologicamente seguro para o seu colaborador se desenvolver de fato, né, e trabalhar bem, feliz, de maneira produtiva, sentindo que está contribuindo, entregando, em paralelo, fomentando diversidade, equidade e inclusão, transformando também esses times em times cada vez mais diversos, cada vez mais diferentes em suas singularidades. É um grande desafio, mas é o desafio que a gente acha que é o melhor, né? Assim, a meta mais importante a ser perseguida. No pilar governança, tem algumas medidas de transparência, o índice de transparência da moda, os códigos de ética, vários documentos escritos, mas eu queria falar um pouquinho da certificação de empresa B, que eu tenho Sim! certeza. Como foi para ti? Uma realização imensa, talvez a maior realização da tua carreira. Deve ter sido incrível. Nossa, uma realização imensa. E mas o que eu mais gostei foi ver a maturidade do time que trabalhou nesse processo de certificação, sabe? Porque assim, o meu papel foi muito, e a gente começou essa jornada 7 anos atrás, né? Quando eu entrei na Farm em 2016, estávamos juntas no Rio Mais B, que eu vi também que o Sistema B acabou de lançar o SP mais B, então foi mais nostálgico ainda. Rio Mais B, que tinha como missão convocar as empresas cariocas a medirem os seus impactos, né, para se tornarem melhores empresas para o Rio. A gente entra nessa jornada, eu dentro da Farm, preenchendo pela primeira vez o Quick Impact Assessment do Sistema B, que foi assim, o primeiro raio-x de impacto que a gente preencheu na vida. E junto com o Marcelo, junto com o Roberto, né? Marcelo, sócio fundador da Farm,
que começou a responder e falou: preciso da ajuda do Roberto, porque a gente já tem muitos processos lá na época, em 2016, organizados enquanto grupo, né, com áreas corporativas contribuindo ali para a operação das marcas. Então, vamos chamar o Roberto para responder. Essa, para mim, é uma reunião que eu nunca vou esquecer, muito emblemática, porque eu fiquei chocada com a Quem é o Roberto? inteligência do Roberto. O Roberto é o nosso CEO, é o CEO do Grupo Soma, o Roberto Jatahy, fundador do Grupo Soma também, e da Animale, né? Como você contou lá na frente, o grupo ele nasce da fusão de Farm Animale, Marcelo e Kátia, sócios fundadores da Farm, Roberto, Cláudia, sócios fundadores do Animale, e aí começa a se desenvolver o grupo a partir de uma grande sinergia, né, de visão, de operação, de varejo, de construção de marca. Mas eles entendem rapidamente que a vantagem de ser um grupo de moda é conseguir gerar sinergia onde é possível gerar sinergia, que no fundo é tudo que o cliente não vê, como a gente fala aqui no grupo. Então, assim, todas as decisões criativas são das marcas. Qual é a coleção? Como é a loja? Qual é a embalagem? Como é a comunicação? Agora, uma vez que o estilo definiu essa coleção, cabe ao grupo entregar ela da forma mais eficiente. Então, toda a parte de compra de matéria-prima, alocação de produção, tudo isso a gente concentra em áreas corporativas que vão olhar para a demanda de todas as marcas e pensar nas melhores soluções. E como a gente já estava operando nesse sistema, quando entrou, né, nas perguntas ali do bloco de comunidade, que olha muito para a cadeia, aí o Marcelo falou: não, a partir daqui eu preciso do Roberto, porque isso é corporativo. O Roberto já acumulava, né, a função de CEO. E o Roberto deu um show, assim, ele sabia as respostas de cabeça. E eu fiquei impressionadíssima, porque eu falei, gente, esse homem tem a empresa na palma da mão. E, de fato, é uma história de empreendedorismo de sucesso, né? Então, ele construiu do zero a Animale e o grupo. Então, sabe muito. E aí, a partir daí, a gente teve o nosso primeiro diagnóstico. Estávamos longe dos 80 pontos, que, né, é o mínimo necessário para certificação. Ficamos trabalhando ali dentro da Farm, acelerando o que a Farm poderia acelerar. E aí a Farm virou uma grande inspiração para o grupo, né? Um grande celeiro de pilotagem de iniciativas. A gente aprendeu muito fazendo dentro da Farm. E aí, quando veio o IPO, em 2020, quando a gente começou o Roadshow, a SG já estava ali, né, na boca de todos os investidores. E Explica aí o a que que é gente IPO. o IPO é a abertura de capital de uma empresa na Bolsa, né? A gente abriu o nosso capital na Bolsa Brasileira em 31 de julho de 2020, em plena pandemia. Mas você não faz isso da noite para o dia, né? Então tem uma grande preparação da empresa para esse momento onde você vende uma parte, né, da sua estrutura de capital para investidores, capta esse dinheiro para investir no seu crescimento e a contrapartida é uma entrega de resultados que você vai fazer para todas as pessoas que de fato investiram em você. E aí a gente montou a estratégia SG do grupo, capturando, né, tudo que as áreas já estavam fazendo de inovação, tudo que a Farm também tinha desenvolvido. E depois que a gente abriu o capital, o Roberto falou assim: bom, agora a gente vai criar a área de sustentabilidade. E aí a gente fez uma segunda rodada de medição de impacto B através do Caminho Mais B. E aí já com o BIA, né, que é o Business Impact Assessment, completo, com o apoio do sistema B, e a gente viu que a gente estava muito perto da certificação. Só que a gente não podia certificar as marcas, a gente ia ter que certificar o grupo, porque o sistema B certifica empresas e hoje na nossa estrutura societária, todas as marcas estão sob um CNPJ, que é o Grupo de Moda Soma. Então, para certificar o Grupo de Moda Soma, a gente precisou criar um plano de ação de acelerar uma série de boas práticas em todas as marcas. E aí a gente finalmente sai do outro lado, já com a área montada, agora, né, mês passado.
em 2023, mas essa reta final, desde que a área foi construída, ela foi um trabalho incrível do time. E hoje a gente tem Quantas um time pessoas tem hoje, Tassi, contigo? 14. É um time enorme, assim, e dividido nos três pilares, né? Tem a squad ambiental, a squad social, a squad de governança. A gente, nesse meio tempo, né, após a IPO, pré-certificação, adquirimos a Hering, dobramos de tamanho, uma A operação Hering, que já enorme. era empresa B, né? A A Hering Hering é há estava mais tempo. ela anunciou depois da fusão, mas ela já estava vivendo todo o processo, o que facilitou bastante, porque como ela, né, já veio com o CNPJ dela certificado em certificação, a gente fez todo o resto da operação, mas a gente junta esses times. E isso foi muito rico também, porque aí a gente consolidou a estrutura de sustentabilidade numa estrutura de fato corporativa como ela já era, mas incluindo o time Hering. E aí, assim, um time brilhante, né, que chegou somando muito. E então, para mim, o mais lindo foi ver o desenvolvimento e a entrega desse time foda que acredita nesse propósito, né, de fazer uma melhor moda para o mundo, arrancar essa certificação B assim na unha, no detalhe, e com muita paixão, né, por essa transformação, porque cada indicador ali é um processo de transformação organizacional. E isso permeia todas as áreas, todos os colaboradores. Então, foda. Conquista do time mesmo. Mas agora, uma conquista do time, sem dúvida, a gente sabe que uma certificação B nunca é de uma só pessoa, mas trazendo um pouco da tua trajetória, que eu li lá no começo, né? Tu Uhum. intraempreendedora. Intraempreendedores são pessoas que, dentro de grandes organizações, estão diariamente dedicados à transformação, gerando impacto social, ambiental positivo. Então, são pessoas que têm esse radar quando acordam de manhã. Não importa onde eles estão, né? Se é agência de propaganda, se é dentro de empresa de moda, não importa. O seu radar é, né? Eu lembro a Florência Estrade, que é a nossa querida amiga Flor, que trouxe a Liga de Uhum. Empreendedores para o Brasil e que ancora isso há tantos anos no mundo. A Flor sempre falava que são pontinhos de luz dentro das organizações. Então, eu queria te perguntar em relação à certificação B. Você se enxerga como um pontinho de luz dentro desse caminho? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que a gente tem muitos perfis, né, de pessoas. E eu acho que tem uma coisa do intraempreendedor que é muito parecido com o empreendedor também, que é uma coisa assim de uma visão que se você não conseguir concretizar, você não vai sossegar, sabe? É uma, é uma visão muito cabeça dura, assim, né? Porque você não larga o osso e você vai mover mundos e fundos até você ver aquilo concretizado e a sua energia e a sua resiliência e a sua paixão, ela vem dessa busca, né? E aí, quando eu penso tanto no empreendedor, né, que tem essa visão, empreende um negócio inteiro para concretizar essa visão, e o intraempreendedor que tem essa visão e não cria o negócio, mas mobiliza um negócio para entregar, eu acho que é isso que poderia ser chamado desse pontinho de luz, né? E a minha visão sempre foi essa, assim, a minha visão sempre foi tipo, cara, eu quero deixar um impacto positivo. E a gente é filho da Revolução Industrial, a gente cresceu no paradigma linear, mas a gente rapidamente enxergou que ele é insustentável, né? E a nossa inquietação vem desse lugar e a nossa visão vem de que, cara, a gente sabe que tem uma solução aí. Porque a gente está se informando, a gente está lendo, a gente está ouvindo o podcast da Gabi, a gente está, né? Tem tantas pessoas no mundo falando disso que você fala assim, cara, não, dá para ser, e eu não vou me conformar em repetir uma fórmula que eu sei que não dá certo
E eu vou tentar, seja empreendendo, seja intraempreendendo, chegar o mais perto possível dessa visão de transformação, que eu sei que é possível, mas é difícil pra caramba. Não é do dia para noite, demora, tem uma série de desafios, mas você é tão automotivado em, em chegar perto daquilo que você está vendo, né? Que você continua, você não para. Nossa, minha amiga, a sua determinação, assim, para mim, ela é muita inspiração. A Ah, sua resiliência, a sua capricornianice, a sua, né, a sua capacidade de lidar com os desafios, com calma, com disciplina, com muita dedicação, com muita entrega, com muita verdade. Ui! Que lindo essa história, que lindo. Quando a certificação chegou, fiquei muito feliz. Todos nós ficamos, ah, comemoramos ali no grupo do Rio Mais B essa sim. trajetória, esse teu caminho, essa tua grande vitória com tanta gente junto, porque a gente sabe que você faz assim, né? Que você não faz você sozinha, que você faz junto. Então, que Uhum. lindeza, minha amiga, te ver ocupando esse Hum, lugar, te ver alcançando, os seus sonhos são os nossos, né? Suas sim. metas são as metas da humanidade. Então, que lindeza que você alcance Hum. todas. A quantas anda a sua saúde mental, mulher, na liderança? Onde tu te nutre? Como tu tá dando conta? Olha, eu vou te falar uma coisa inusitada, mas o que tem me nutrido é o esporte. O esporte e a dança são os dois lugares onde eu me recarrego. No Muay Thai, e na musculação, que eu faço na Rio Fighters, que é uma turma que eu encontrei assim para a vida, que me rebutou na yoga, que eu nunca abri mão, e meus amigos DJs que me levam para dançar e me renovam assim completamente as minhas energias, mas é impressionante a importância da gente abrir esse espaço para não fritar. Assim, fritar a gente já frita, né? Assim, naturalmente, mas você não chegar naquele nível de tantas pessoas e tantos colegas que a gente viu passando por burnouts e pessoas, né, incríveis, conscientes e que mesmo assim acho que se deixaram atropelar pelo trabalho, e isso é uma coisa que eu acho que a gente que trabalha com sustentabilidade precisa ser muito consciente, zelar muito pela nossa sustentabilidade, porque é isso, se eu não estiver bem, eu não vou conseguir trabalhar nessas metas da humanidade, sabe? E Total. essa consciência, ela é muito impressionante, mas foi na marra, assim, foi tipo estabelecendo limites, horários, e a gente sabe que para isso você também precisa ter uma certa maturidade profissional, um certo espaço de respeito para conquistar, né, essa agenda. Mas Sim. essa pergunta é fundamental. A gente não transforma se a gente não se transforma. E se a gente não está inteiro, né, Tássia? Acho que tem que cuidar primeiro de se nutrir e de ter para dar, né? Tenho visto muitas pessoas tentando transformar de um lugar de escassez, não tem para dar, e aí não vai dar, não vai dar. Uhum, Porque exatamente. e a gente, nós mulheres, vivemos um momento de percepção dessa exaustão, né? Estamos aí olhando para todos os relatórios, essa pauta tá no mundo, está no Enem, está em todos os assuntos, né? Teve aqui no podcast na semana passada, então é uma pauta da qual a gente não se livra. Estamos sobrecarregadas. Então, olhar para uma mulher numa liderança de desafios tão imensos como o que tu ocupa, eu acho que é muito importante a gente falar como é que você dá conta, né? Onde é que estão a tua rede de apoio, os teus escapes, os teus mecanismos de saúde mental mesmo. Mas eu te conheço, eu sei que você é uma capricorniana saudável, que você é uma mulher assim, A daquelas gente que tenta. É, meu ascendente em peixes que me equilibra. é, é mesmo. Essa alma criadora e criativa. Querida, obrigada. Lindos Obrigada a louros você. e brilhos para o seu caminho de Para luz. você também. Sucesso e que a gente consiga plantar através do seu podcast essas sementes de transformação em mais gente. Porque são as pessoas que fazem a transformação, né? Sem dúvida.
a gente não muda o mundo, a gente muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, né? Exatamente. Empresas são pessoas. Se a gente precisa transformar as organizações, a gente precisa transformar as pessoas. Exato. Este foi mais um episódio do Para Mudar o Mundo. A gente investiga o que precisamos mudar para mudar de fato o mundo. Esse podcast é idealizado por mulheres, executado por mulheres e financiado por mulheres. Recebemos o apoio financeiro de algumas mulheres que preferiram não ter seus nomes publicados e do Instituto FI, que também estava com a gente lá no Rio Mais B, Luísa Serpa, fruto Maravilhosa. das mesmas conexões. Se você também acha que o mundo precisa mudar e também se pergunta como, vem fazer parte dessa conversa. Deixe o seu comentário e envie esse episódio para alguém que você acha que vai se beneficiar com ele. Até a próxima.